Os Illuminatis, ou os Iluminados, sempre foram alvo de várias teorias da conspiração. Muitos não sabem e até duvidam, mas vários pesquisadores afirmam que eles estão em todos os lugares, atentos a tudo o que acontece. Além de atentos, eles fazem de tudo, e quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo, para que as coisas aconteçam do jeito que eles querem. E no primeiro vídeo do quadro Sociedades Secretas, vamos falar sobre os Illuminatis, a nova ordem mundial, depois da vinheta. Muita gente me pergunta isso e eu já vou começar esse vídeo indo direto ao ponto. Sim, curiosos, eles existem e não é conspiração, é realidade. A pesquisadora espanhola Cristina Martín relata com provas em seu livro que algumas sociedades estão aos poucos tentando formar um governo global. Um mundo, curiosos, com uma só moeda, um só exército e uma só religião. Pode parecer maluquice, e eu sei disso, ou até servir de base para best-sellers como Anjos e Demônios, de Dan Brown. Mas o fato é que para alguns pesquisadores, grupos herdeiros dos Illuminatis até hoje manejam as finanças, a imprensa e a política internacional. E que dentre tudo que acontece, 3 sociedades secretas estariam liderando e decidindo o futuro do mundo. Algumas lojas maçônicas, o Clube de Bilderberg e a Skull and Bones. A maçonaria, que é uma sociedade bastante reservada, cheia de segredos e mistérios, que conta com um pouco mais de 6 milhões de integrantes. O Clube de Bilderberg é uma conferência anual, que este ano já aconteceu em junho, que reúne cerca de 150 pessoas ricas e influentes da América do Norte e da Europa. E a Skull and Bones, que traduzindo significa crânio e ossos, é uma sociedade secreta norte-americana fundada em 1832 que aceita apenas homens brancos e ricos. Essas 3 que eu citei, curiosos, são as 3 principais. E além delas, ainda tem outras sociedades secretas menores que podem contribuir também. E aí você deve estar pensando que isso é coisa de louco, que é conspiração, que nada disso é possível. Você pode até duvidar da existência deles e até me chamar de louco. Mas o que eu vou colocar aqui não sou eu que estou falando, são objetos de estudos e pesquisas. Mas antes de tudo, vamos fazer um resumo rápido sobre a origem dos Illuminati. O grupo surgiu, curiosos, com o objetivo de lutar contra as coisas obscuras de Roma. Em 1776, na Baviera. Os Iluminados foi fundado por Adam Weishaupt, que era um entusiasta do movimento iluminista, que defendia a razão como o melhor caminho para alcançar a liberdade. Ou seja, tudo que a Igreja e Roma não queriam na época. Lembra da Idade Média, do período das trevas, onde a Igreja controlava e regrava tudo? Pois é, nessa época, os Iluminados surgiram querendo alcançar a autonomia, divulgar o livre pensamento, e para isso eles bateram de frente com a Igreja Católica e também com sociedades secretas cristãs. E como exemplo, temos a Rosa Cruz. E foi exatamente nesse período que os Illuminati ganharam forma. E antes disso, vários pesquisadores afirmam, e eu acho que nem precisa de pesquisador para isso, basta você olhar para o passado, para ver que existiram outros iluminados que pensavam e agiam de maneira diferente, se opondo à Igreja. E como exemplo rápido temos Galileu, que pregava as suas ideias e que foi perseguido pela Igreja. Além de Galileu, tivemos várias e várias pessoas que foram importantes para a história do mundo, que eram iluminados, mesmo sem participar de algum grupo, fazer reuniões ou algo do tipo. E nessa época do movimento iluminista, quando os Illuminati surgiram de fato, ela surgiu como uma sociedade secreta, considerada clandestina, com pessoas poderosas e influentes. E aí dentro dessa sociedade, os Illuminati,
eles organizaram um processo interno de 3 graus, o do noviçado, minerval e minerval iluminado. E para a galera avançar cada uma dessas etapas, elas tinham que fazer várias atividades, como por exemplo, ler livros com ideais iluministas. A sociedade começou a dar certo, começou a ganhar vários adeptos, e aí o seu fundador, o Adam, ele se empolgou e se tornou membro da franco-maçonaria, com o objetivo de difundir os seus ideais por lá também. E foi na franco-maçonaria que ele encontrou outro cara forte, o Adolf Knigg, que era um barão muito rico. Ele logo ficou influente e os Illuminatis começaram a incluir seus ideais e até os seus graus na franco-maçonaria. E aí, curiosos, como a franco-maçonaria já era grande na época, a coisa cresceu e o recrutamento dessa galera era bem elitista. Só a galera rica entrava. Ok, até agora a gente viu que a sociedade secreta Illuminati cresceu bastante e meio que se fundiu com a franco-maçonaria ou então transportou alguns ideais para ela. Mas só que nem todas as lojas maçônicas eram iguais à franco-maçonaria. Tinham algumas que eram ligadas à sociedade secreta Rosa Cruz. E aí, quando alguns príncipes que eram das lojas maçônicas ligadas à Rosa Cruz, quando eles começaram a ver que a franco-maçonaria estava crescendo, eles declararam guerra contra os Illuminati. E foi nessa mesma época que o fundador dos Illuminati, o Adam, e o barão ricão lá da franco-maçonaria que entrou para os Illuminati, o Adolf, eles começaram a brigar, a ter divergências de ideias. E o Adolf resolveu sair dos Illuminati. E aí, depois de 2 meses que Adolf saiu, o príncipe da Baviera decretou que os Illuminati eram criminosos e deveriam ser tratados como tais. E aí a coisa ficou feia, curiosos. O fundador, o Adam, fugiu. Alguns membros desertaram porque eles eram ricos e influentes na sociedade e não queriam perder isso. E em 1788, os Illuminati acabaram oficialmente deixando a sua semente e seus ideais para a história. Curiosos, agora ficou mais fácil de ver, sem maluquices, que eles realmente existiram e ainda existem de alguma maneira. A sociedade secreta Illuminati, a original, ela deixou de existir oficialmente, mas os seus ideais ainda continuaram em outras sociedades secretas da época e em algumas novas que surgiram depois. Com o seu ideal espalhado em algumas sociedades secretas, fica mais difícil de apontar, de dizer, olha, isso aí é uma coisa Illuminati. E não podendo ser apontado, fica mais fácil. E mesmo sem existir oficialmente, os ideais iluministas, eles participaram de alguma maneira na Revolução Francesa, na Revolução Russa e no nascimento dos Estados Unidos. Lembra lá no começo do vídeo quando eu dei como exemplo a maçonaria, o Clube de Bilderberg e a Skull and Bones? Alguns pesquisadores defendem em livros, documentários, que essa galera que eu acabei de citar, eles são responsáveis por muitas coisas que aconteceram e ainda acontecem no mundo, que eles querem formar uma nova ordem mundial. E curiosos, eu nem vou falar que isso seja uma conspiração, porque a influência dessas 3 sociedades, dessa galera, é evidente. Querendo ou não, essas sociedades, elas influenciam em quase tudo, por causa dos seus membros. E aí, curiosos, nessa coisa de que eles influenciam e manipulam para que algumas coisas aconteçam, é nessa história toda que começam as conspirações, como o 11 de setembro, a Segunda Guerra Mundial, a morte da princesa Diana e etc. Agora vamos falar um pouco da simbologia Illuminati. O primeiro símbolo Illuminati foi uma coruja, representando a sabedoria. O olho que tudo vê na pirâmide é da maçonaria. E dá para você perceber nitidamente na nota de $1 que a semente plantada pelos Illuminatis germinou bem
e cresceu em algumas lojas maçônicas. Esse símbolo aí da nota de $1, ela é a mais comentada, a mais divulgada na internet, então eu vou pegar ela aqui como exemplo para mostrar para vocês. A base da pirâmide, ela é feita de tijolos sem o olho, ou seja, os tijolinhos são cegos e eles representam a população. A inscrição em latim, Novus Ordo Seclorum, significa nova ordem dos séculos. E aí o número 13, que é bastante utilizado nos rituais secretos, está bastante presente. Ele aparece em vários lugares, como nas estrelas sobre a águia, nos 13 andares da pirâmide, 13 frutos e folhas, 13 listas verticais, 13 flechas. E aí dizem que esse 13, e é uma coisa mais conspiracionista, eu tenho que destacar isso, esse 13 simboliza as 13 famílias que controlam o mundo. E para fechar com chave de ouro, a presença real Illuminati, temos a coruja. Ela está minúscula, escondida, mas ela está por lá. Essas assinaturas Illuminati ou maçônicas, elas estão presentes não só na nota de $1, isso só foi um exemplo. Estão presentes em cidades, monumentos, em vários lugares. Existem diversas assinaturas, diversas simbologias que, se eu for citar cada uma delas aqui, o vídeo vai ficar longo demais. Mas eu tenho que destacar aqui que a simbologia, ela pode confundir bastante, porque tem uma variação de significados, de épocas e até de objetivos. Como exemplo, eu vou pegar uma coisa que é bastante comum aqui na internet, que são as fotos de vários artistas fazendo sinais que podem ser considerados símbolos Illuminati. Mas como eu falei, curiosos, a simbologia ela é vasta. Uma coisa pode significar várias, como a suástica, por exemplo. Para muitos, ela é o emblema oficial do nazismo. E no contexto budista, ela significa felicidade, boa sorte e salvação. Para vocês terem uma ideia, isso daqui que eu faço quando eu inicio cada vídeo, algumas pessoas confundem isso com Illuminati. Já falei, esse cara é Illuminati, tá ligado no que tu tá fazendo aí. Simbologia depende muito do contexto. Isso aqui é uma coisa nerd, todo mundo sabe. O olho faz parte da nossa logo, vai estar aqui no cantinho. O olho não é o olho que tudo vê, é o olho que tudo quer ver. É o olho curioso, que olha pela fechadura. E aí eu boto o símbolo nerd junto com o olho curioso, ou seja, nerds que são curiosos. Algumas pessoas podem pensar que esse negócio de Illuminati é loucura, e eu respeito de coração isso. É muito importante que cada um tenha a sua opinião e que também esteja aberto para conversar, ouvir e debater sobre as coisas. Mas uma coisa é certa, curiosos, não foi eu que falei nada disso. São pesquisadores, cientistas, pessoas da área. Eu estou tendo como base vários livros sobre o assunto, várias pesquisas, vários fatos, mas tudo indica que eles estão por aí, que eles existem, que eles controlam as coisas e nos controlam de alguma maneira. E que aos poucos eles estão estabelecendo uma nova ordem mundial. Então é isso, curiosos, todas as fontes e mancadas estão aqui embaixo na descrição. Aproveite para seguir a gente no Twitter, através do O Curioso Mesmo, no Snapchat, através do O Curioso Oficial e no Instagram, através do O Curioso Mesmo. E como esse quadro é novo, vamos estourar o botão de gostei se vocês gostaram, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário. Essa é a nossa maneira de apresentar o mundo para você, pessoa curiosa. Muito obrigado de coração por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!